Vamos trazer aqui o Bruno Gino, que é um médico brasileiro. Ele, até pouco tempo, acho que está ainda no Canadá. Olá, Bruno, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Miguel. Boa noite. Obrigado pelo convite. Olá, Henrique. Boa noite. Boa noite. Bruno, você está no Canadá ainda? Estou aqui. É isso aí. Ontário. O Henrique, o Bruno já veio aqui, já veio no jornal uma ou duas vezes. Ele Há muito tempo, né? Já tem tempo. Já tem tempo. Tem tempo. O Bruno, ele é médico, ele atuou aí nas trincheiras na luta contra a Covid. Eu fiz uma entrevista aqui com ele bem emocionante, porque ele lutou nas trincheiras mesmo, né? Um momento muito difícil no Brasil, porque pegou o momento mais complicado da Covid, com Bolsonaro no auge da loucura, né? Então, foi um momento muito complicado para todo mundo. Quem era médico, é bom lembrar que morreram muitos médicos, morreram muitos enfermeiros em função da Covid. E agora, Bruno, então, mais uma vez, bem-vindo aqui de volta ao Jornal da Fora. Agora que o Bolsonaro, né, o vilão desse processo todo, está aí prestes a ser preso, ainda não é pela questão da Covid, mas, enfim, é um processo que ainda pode acontecer, né? Eu entrevistei aqui uma cientista, né, que ela está lançando, junto com outros cientistas, um portal, né, de denúncias ali das fake news contra a saúde pública, relacionadas à Covid, né? A Letícia, né, você deve conhecer. Conheço. Letícia Sartori. Ela vem aqui de vez em quando. Enfim, como é que você está sentindo agora que o Bolsonaro, né, aquele vilão dessa história toda, está mais próximo aí mais próximo do fim? Do fim de mandato, né? Como político, né? A gente vê isso chegando cada vez mais próximo. Bom, o meu sentimento é de alívio por esse motivo, né? Mas eu penso que a questão, pelo menos do meu lado, né, como profissional de saúde que teve lá no meio daquele caos, né, que todos nós ainda lembramos, algumas pessoas já esqueceram, né? Parece que já faz muito tempo, mas foi bem aí. Mas por esse sentido da questão da pandemia, de tudo que ele fez, das fake news e etc., eu ainda fico me perguntando se ainda existe justiça no país, né? Porque foi muito evidente os crimes que ele cometeu em relação a fake news, a desmoralização do nosso sistema de saúde, né? Falando que vacina não servia para nada, que máscara não servia para nada, e também todo aquele caos que ele causou em relação às disseminações de mentira em relação às mortes também, né? Chegou a afirmar, eu estava até de plantão, eu lembro nesse dia que eu estava de plantão, ele falou assim, vamos invadir os hospitais para filmar. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço, né, se isso acontecer? Então, por esse sentido, eu ainda fico me perguntando, será que há justiça, né? Eu não entendo muito dessa questão de direito, talvez fosse mais fácil, ou até mais urgente, essa questão política mesmo, da tentativa de golpe, né? E isso é que está pegando primeiro, mas é um sentimento assim, de alívio por estar caminhando esse processo de né, transformar ele em réu e etc., mas também eu fico me perguntando por que as outras que são tão evidentes, são tão claras, né, ainda não foram colocadas na discussão, na discussão séria mesmo, né, em relação aos crimes que ele cometeu. E estou acompanhando, né, a gente está acompanhando, vendo o que vai desenrolar. A gente vê que ele está tentando aí trazer o povo para o lado dele, né, nessa questão da anistia, com desculpa de que as pessoas, né, as idosas com Bíblia estavam lá, mas a gente sabe que toda essa tentativa é para puxar para o lado dele, né, com a anistia. Mas é isso, eu fico, respondendo a sua pergunta, eu fico aliviado por essas questões recentes, transformar ele em réu e a justiça desse lado está caminhando, mas eu fico me perguntando por que as outras
relacionadas à saúde, né, todo o desastre que ele causou não está trazendo tanto impacto assim na justiça, né? Mas enfim, é isso. Muito bem. Henrique. Bruno, me diz uma coisa. Eu moro fora do Brasil também, né? Eu estou já há alguns anos aqui em Lisboa, em Portugal. E a imagem do Jair Bolsonaro, se nós formos pegar um recorte, por exemplo, mais político, né? Fora dessa questão técnica da pandemia, o que a gente tem aqui na Europa é o retrato de um homem que, para a maior parte da população, é um sujeito extremamente autoritário, um cara que remonta ao que tem de pior no passado da América Latina, das ditaduras de algumas décadas atrás, que tentou reviver isso recentemente. Enfim, um homem aliado a Donald Trump, que a gente dispensa comentários. E eu queria saber o seguinte de você. Morando no Canadá e possivelmente tendo contato com pessoas da comunidade médica e científica do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa também, enfim, além do Brasil, no que diz respeito à questão de saúde pública, né, principalmente quando a gente fala a respeito de doenças, de epidemias, enfim, doenças infecto-contagiosas, o Jair Bolsonaro é uma figura que hoje essa figura ela se consolidou, digamos assim, ela transita nos meios técnicos científicos como uma figura considerada abertamente uma figura negacionista e inimiga da saúde. Quando se tem uma discussão mais a respeito de políticas públicas voltadas à saúde dos cidadãos, ele é um cara hoje ainda lembrado como uma figura assim assombrosa e inimiga dessas políticas? Eu acredito que hoje aqui na América do Norte, no Canadá especificamente, quando a gente toca mais nesse assunto, a gente está falando mais de Trump, né? Ele é mais lembrado aqui. O Bolsonaro, ele é lembrado como um desastre para a saúde pública do Brasil, né, que chegou a ser um dos 3 primeiros países em número de mortes, né, na época do Covid. Ele também é lembrado quando a gente começa a entrar numa discussão mais profunda a respeito do que foi feito, o que não foi feito em relação à pandemia na época. Mas entre a comunidade mais norte-americana, ele não é tão lembrado porque não interessa muito a questão política hoje atual dele, né? Mas quando a gente fala do passado, sim, o Brasil é lembrado como um local que não se deve levar como modelo, né? Mas o Trump é certamente muito mais forte, ainda mais com as coisas atuais que vêm acontecendo em relação a doenças que antes eram erradicadas e estão surgindo novamente nos Estados Unidos, né, especificamente do Texas. E a questão de antivacina é muito forte aqui ainda, né? Então, o Trump ele é lembrado e o Bolsonaro ele é como se fosse um espelho pálido do Trump da América Latina. É assim que eu percebo, né? No meu meio científico, nos colegas que a gente, junto com os colegas que a gente vem discutindo isso. Ô Bruno, essas doenças que você falou que estão voltando, também tenho lido algumas reportagens. Que doenças são essas e por que elas estariam voltando? Tem a ver com o negacionismo? Olha, as doenças que vêm surgindo com mais facilidade, elas estão diretamente ligadas à questão de vacinação mesmo, né? A gente vê que aqui no Canadá tem um movimento anti-vacina, ele não é tão forte quanto nos Estados Unidos, né? Até porque, isso é curioso, a gente tem um sistema de saúde pública aqui no Canadá, que ela não é tão universal quanto a brasileira, mas isso também influencia na questão do acesso à saúde e acesso às vacinas. Então, o público canadense ele tem um acesso mais fácil, né? E o americano, eu sinto que eles são mais radicais nesse sentido. Então, as doenças que vêm surgindo, né? No Texas teve 2 casos de sarampo, se eu não me engano, esse mês, né? De morte de crianças, está diretamente relacionado às políticas de negacionismo, da ideologia negacionista em relação à utilização de vacinas, né? Então, esse pensamento negacionista ligado à extrema-direita de uma maneira geral, ela vem ganhando força, né, ganhou bastante força na pandemia, e agora com o retorno do Trump aqui, a gente vê que existe ela não é mais o foco, né?
Eu acredito que outras questões econômicas e etc. são mais discutidas abertamente. Mas sim, a gente tem um movimento muito forte anti-vacina, anti-ciência de maneira geral. A gente não falo de medicina porque, enfim, é a minha área, eu vivo e convivo com isso todos os dias. Mas a gente tem a questão do aquecimento global, a própria física também é questionada, né? Enfim, é um problema, é um problema bem complicado, né, nesse sentido. E é isso. Eu acho que a gente vai levar muito tempo ainda para poder resolver isso, se é que vamos um dia, sabe? Bruno, qual é a sua área de pesquisa, sua especialidade? Desculpe, Henrique. Tá, eu sou emergencista, né, eu sou professor da disciplina de emergência aqui na Faculdade de Medicina, e a minha área, eu sou especialista em saúde pública canadense, né? Então, a minha área de pesquisa é justamente o ensino médico e a utilização de tecnologia voltada à emergência, né? A gente desenvolve aqui drones para utilizar em paradas cardíacas, em locais remotos e rurais, né? Envolvemos até uma pesquisa na Amazônia também, a gente trouxe uma conexão entre a Amazônia e áreas extremas aqui do Canadá, e essa é a minha área de pesquisa de emergência mesmo. Muito bem. Henrique. Ô, Bruno, me diz uma coisa. Você estava falando aí agora há pouco do o crescimento de doenças que já eram consideradas, em tese, erradicadas, ou pelo menos que tinham aí zerado o número de mortes, coisas que voltaram a surgir, sobretudo por não ter mais uma cobertura vacinal. Isso me fez lembrar de uma outra coisa que é curiosa. Eu não sei, eu acho que você poderia não propriamente afirmar, mas confirmar, digamos assim, que há talvez aí há uma conexão a se estabelecer com um dado curioso. No Brasil, nos últimos anos, eu sei disso porque, assim, além da questão de leitura, a minha esposa ela trabalha com desenvolvimento de projetos e trabalhou nos 3 maiores hospitais, praticamente, de São Paulo, né, da rede privada, mas que utilizam recursos do SUS para pesquisa e coisa desse tipo. E uma coisa que ficou muito caracterizada no período do governo de Jair Bolsonaro é que um conjunto de patologias que são chamadas de doenças negligenciadas, né? Que você tem aí, por exemplo, casos como a leishmaniose, hanseníase, enfim, um conjunto de doenças que normalmente acometem países mais pobres e países de zonas tropicais da Ásia, da África e das Américas, né? Essas doenças negligenciáveis, como a doença de Chagas, enfim, chikungunya, dengue, tudo isso aí, teve uma explosão também de casos, houve um aumento significativo, especialmente de algumas que já têm tratamento e profilaxia há muitas décadas, como é o caso, por exemplo, da leishmaniose e da hanseníase, que são doenças tratáveis. O ressurgimento desse tipo de patologia, de doença, pode manter uma relação também com esse excesso de negacionismo porque afinal de contas eles também tratam de forma negligenciada a própria saúde pública, né? É possível estabelecer aí que o enfraquecimento da saúde pública, né, e da forma como ela era conduzida e administrada, ela pode ter um papel no geral, por exemplo, no ressurgimento dessas doenças negligenciadas? Olha, eu não tenho esses dados que você comentou, eu vou até depois dar uma olhada sobre isso, mas depois da pandemia, nós tivemos uma reformulação no sentido de avaliar doenças que já eram problemas, né, principalmente em locais onde não tem grande acesso, e esses problemas foram agravados também pelo desmonte do sistema público de saúde do Brasil especificamente, né? Mas algumas doenças que têm a profilaxia como um do exercício da saúde pública em relação à prevenção e consequentemente, um tratamento, elas foram afetadas, sim. Tá? A gente fala, por exemplo, da dengue, né? A dengue sempre foi um problema muito sério do Brasil. Né? A gente vê que existem anos e após anos. Esse ano que teve uma baixa no número de dengue, ainda não se sabe ao certo se tem alguma relação em relação à vacinação que foi ofertada, apesar da baixa adesão de uma parte da população, né?
Mas vários fatores em relação à saúde pública têm que ser avaliados nesse sentido. Às vezes a gente acha que uma doença, pelo fato dela estar sendo mais diagnosticada, ela está em alta, mas na verdade a gente está procurando ver se o paciente tem aquela doença, né? Como diz aquela frase, só quem está doente é quem faz exame, né? Então, muitas vezes a gente tem que ver que se isso de fato tem alguma relação, se o, o, o governo, a instituição que toma conta, o Ministério da Saúde, etc., está investigando mais essas doenças e elas estão surgindo por conta disso, ou tem alguns outros fatores também. Eu não tenho esses dados como que você comentou, Henrique, eu vou dar uma olhada depois, mas certamente, após a pandemia, a tentativa de reconstruir o que foi destruído, né, é um trabalho árduo e que vem acontecendo todos os dias, né? A gente está todo dia tentando novamente convencer as pessoas de que vacina é a solução mais barata, mais prática, mais segura de lidar com doenças que têm essa forma de prevenir, né? E a população, muitas delas ainda veem a vacinação com desconfiança, mesmo aqueles que têm a marquinha da BCG no braço, né? Todos, até os adultos que já foram vacinados, estão vivos por conta disso, foram convencidos de que a vacina traz problemas, né, genéticos e etc., coisas que realmente não faz sentido nenhum. Mas certamente alguns dados eles podem ter surgido por conta de mais diagnóstico e outros também por negligência, né? Eu vou dar uma olhada depois nesses dados, Henrique, isso aí me deixou até curioso. Bruno, falar um pouquinho de política, né? O Trump ele tem atacado muito o Canadá. Ninguém nem conseguiu entender isso, né? Porque o Canadá é um dos maiores aliados mais tradicionais dos Estados Unidos, né? É vizinho ali, né? Fica em cima dos Estados Unidos. Relações comerciais, tinha um acordo comercial, né? Que o Trump rompeu unilateralmente, né? Que era o NAFTA, mudou de nome. E ele faz piadinhas com o Canadá, dizendo que o Canadá é o 51º estado, começou a chamar o primeiro-ministro do Canadá de governador, né? Mas pesado, uma coisa meio pesada. Como é que está repercutindo isso aí? Olha, o Trump ele é odiado pela comunidade canadense, até mesmo entre aqueles que se chamam de direita, né? Às vezes até eu me pergunto, o quão diferente é a política canadense em relação à brasileira e a americana, né? Aqui parecem que são mais adultos fazendo política, sabe? Eles tratam mais a política com muita seriedade. Até políticos que se dizem direita e antes eram aliados fortes do Trump vêm desafiando essas palavras, né, que ele vem desferindo em relação ao Canadá. E sinceramente, eu não conheço nenhum canadense que goste do Trump, tá? A gente vê que realmente as pessoas aqui são bem unidas nessa questão de que não querem uma intervenção direta dos Estados Unidos como uma afirmação de que o país pode se tornar mais um estado dos Estados Unidos, né? Mas de fato aqui o Trump não tem ele não tem boa fama não, né? Existe um protecionismo muito grande aqui em relação às coisas que são produzidas aqui, aquelas imagens que a gente vê em Twitter, Instagram, de pessoas dizendo, olha, isso aqui é um produto canadense feito no Canadá. Isso é verdade, a gente vai nos supermercados, no Walmart, né, e tem esses destaques aos produtos que são produzidos aqui, e é muito estranho, né? A gente vê que o Canadá sempre foi um amigo muito forte dos Estados Unidos, um aliado histórico, tanto nos conflitos armados que houveram no passado, na Segunda Guerra Mundial, etc. E todo esse comportamento do Trump ele é visto como uma insanidade aqui. As pessoas não entendem por que ele está fazendo e certamente isso é visto dessa maneira em outros lugares do mundo, eu acredito também, né? A gente fica até se perguntando por que está acontecendo essas tarifas tão malucas, né, que simplesmente surgem do nada e
e fazem sentido só na cabeça dele, de quem os segue lá, né? Mas enfim, aqui no Canadá a gente é assim, ninguém gosta do Donald Trump aqui. É muito interessante isso, apesar de ter uma cultura muito parecida com a americana. O canadense, ele tem muito orgulho de ser canadense, e isso une as pessoas aqui, né? Isso é bem interessante de observar. E, ô Bruno, no dia a dia, e aquela coisa mesmo assim de supermercado, no consultório, no hospital, em algum lugar, Uhum. você sente, é claro, fica mais fácil para você sentir porque você é um estrangeiro, como eu aqui também sou um Sim, brasileiro. Você nota no canadense mesmo, o jeito que nasceu, ele pode ser até etnicamente um não caucasiano, digamos assim, mas um cara que é tá. canadense. Entre os canadenses, no geral, aumentou esse rechaço, Rivalidade. essa paura dos Estados Unidos com esse lance do Trump? Porque antes era um negócio mais. Não era exatamente uma rivalidade. Eu acho que os canadenses até ridicularizavam em alguns sentidos os americanos, como os americanos também faziam, que nem a piada de português. Né? Tinha esse Sim, negócio. Mas hoje em dia partiu para uma. A coisa tá tensa, assim. tá tenso. Tem locais aqui, por exemplo, eu moro perto de Niagara Falls aqui. Existem locais que aceitavam a moeda americana e a gente vê que eles estão negando, eles não querem, de fato, aceitar, porque o comércio lá é muito forte com o lado americano e o lado canadense, né? E além disso, a gente vê várias vezes nos jornais aqui de jogos que acontecem de hóquei entre os dois países, onde há o canto do hino americano e o canadense, que nunca, isso não é comum acontecer, eles ficam fazendo barulho, né, e se manifestando dessa maneira. Eu vejo o canadense, canadense mesmo, aquele que nasceu aqui, que tem pai e mãe que nasceram aqui, que são uma população não tão grande no local onde eu moro aqui, mas eu conheço muitos, mesmo assim. Eu vejo que eles têm um ranço assim com o Donald Trump, sabe? Porque eles, de fato, se sentem ofendidos quando você diz que isso aqui é o quintal, ele está chamando o quintal dos Estados Unidos, um estado, mas um governador, o, o primeiro-ministro como governador de mais um estado dos Estados Unidos, isso é uma ofensa muito grande, com tudo que foi feito pelo, pelo Canadá para os Estados Unidos ao longo do tempo, sabe? Mas não só isso, as próprias pessoas que têm pais fora e nasceram aqui, que são canadenses, e os outros que se tornaram canadenses conforme o tempo foi passando e ganharam cidadania, todos eles não veem isso com bons olhos, não, até porque é um país, vendo como um imigrante agora, é um país majoritariamente feito por imigrantes. E a gente sabe o que é que o Donald Trump pensa sobre imigrantes. Isso é óbvio. E isso se reflete também no sentimento que a gente tem em relação a isso, né? Minha esposa até fica falando, vamos lá nos Estados Unidos, eu falo, olha, eu não estou com coragem de ir lá não, sabe? Mesmo tendo visto, porque vai que eu vou e não volto, né? Que ele me deporta só porque eu não sou branco, né? Mas enfim, Mas isso, Bruno, isso se reflete também com os cidadãos norte-americanos ou não? Esse ranço? Também tem um negócio de olha, olhar para o americano como pô, lá vem o americano aí, lá vem o de- redneck. depende. Os americanos que eu conheço, eles sentem vergonha. Esse é o eu tenho uma roda de amigos muito boa. Eu não, os locais que eu ando, as pessoas são escolhidas a dedo. Quando eu vejo que não pensa de uma maneira normal, eu já saio de perto. Mas os americanos que eu convivo e converso, eles sentem vergonha. Eles dizem, o tempo todo assim, olha, cara, desculpa, a gente não pensa isso não, sabe? E quando tem uma brecha ou outra para fazer uma brincadeira, sempre tem uma questão de respeito naquele momento, porque é um momento delicado, né? E isso envolve muitos sentimentos. É como eu, quando eu estava no Brasil, para um lugar no, no Sudeste, no Sul, quando a gente escuta uma piada em relação a ser nordestino, dói, sabe? É difícil ouvir aquilo. E eu vejo que é um sentimento bem parecido com o que está acontecendo aqui, né? Eu vejo também, eu já vi um ou outro americano mais
radical nesse sentido, porque eles querem mesmo que o mundo gire ao redor deles e que é Estados Unidos de norte a sul e acabou, né? Mas é interessante. Se eu tivesse hoje no Brasil, acho que se eu pensasse assim, Canadá e Estados Unidos, eu ficava pensando assim, eu acho que o Canadá tá de boa com essa história de se transformar mais um estado, porque eles são muito parecidos, né? Mas quando você está aqui dentro, você vê que a realidade é completamente diferente. Eu fico pensando assim, será que o Bruno de 5 anos atrás, quando eu estava no Brasil, estaria pensando e analisando dessa maneira, né, diferente do que eu estou hoje aqui? E isso é bem evidente que não é assim, né? Miguel? Ô, Bruno, como é que você está aí acompanhando a política nacional, o governo Lula? Como é que você está vendo aí, como brasileiro, já as lutas políticas, né, em curso no Brasil, as lutas, os desafios do presidente Lula? Como é que você está vendo a perspectiva? Você acha que o Lula você está vendo com otimismo que tem condição de se reeleger? Como é que está vendo? Está vendo algum problema? Qual a sua avaliação mais franca possível? Eu tenho certeza que ele ganha, né, mais um mandato. O Lula é um político extraordinário, né? De tudo que ele já lutou, já fez pelo país, tirou tanta gente da miséria. Eu lembro que eu tenho familiares ainda hoje que moram em locais assim que não tem energia no Nordeste. Quando eu visito com o meu pai esses locais, a gente fica em casas bem humildes, sabe? E eu lembro que outras pessoas que moram próximas a esses familiares, que também são nossos parentes, eu lembro o momento que é a primeira vez que compraram uma geladeira, né? Eu tenho quase 40 anos, isso não foi uma coisa assim de 50, 60 anos atrás, foi um dia desse que aconteceu, né? Então, o impacto social que o Lula tem tanto na questão de dar oportunidade para as pessoas que não tinham, e aquelas também que têm poder aquisitivo melhorado de vida, né? Com certeza isso tem um bom histórico como político, né? A minha apreensão em relação ao Brasil é essa crescente, né? Esse número crescente da extrema-direita no Brasil, sabe? Ainda mais quando eu vejo, uma das minhas maiores preocupações é quando envolve a questão da religião. O Brasil está se tornando hoje um país cada vez mais evangélico, né? E aí, quando se utiliza a religião para aplicar na política, né, isso é muito perigoso. E eu vejo, isso é que me deixa muito preocupado, porque pode se transformar um país em um local que tem muitas pessoas alienadas, né, e extremistas no campo político e do dia a dia das pessoas, né. A minha preocupação com o Brasil é constante. Eu tenho familiares, meu pai e minha mãe moram no país, eu visito bastante, eu passo temporadas, trabalho também na minha cidade, né? Então, o meu olho, ele está sempre olhando para o Canadá, onde eu vivo, né? Pago minhas contas, tenho minha casa, minha família, e também no Brasil, que eu também pago minhas contas, tenho minha casa, tenho minha família. Então, a minha preocupação e o meu acompanhamento ela é bem, bem de perto, sim. Muito bem. Bruno, então já vou encaminhando para o final. Agradeço muito aí a sua participação. Eu que agradeço. Para você. Boa sorte aí no Canadá. E estamos juntos aí. Você no Canadá, estamos juntos aí pelo Brasil. Forte abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Henrique. Foi um prazer conhecer. Tchau.